Lucas 22, do verso 31 ao verso 34. Amém? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite e te pedimos que fale conosco, porque queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, eficaz e santificadora, que ela possa trabalhar para que o que precisa ser convertido em nós se faça pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nossa meditação nesta noite é sobre os sinais da verdadeira conversão, ou convencido ou convertido. Qual a sua situação? Convencido ou convertido? Qual a sua situação? Lemos um texto muito conhecido, esse texto do apóstolo Pedro, na sua experiência no último dia de Jesus na terra, quando ele se achava autoconfiante na sua fé, ele se achava convencido de que era um verdadeiro discípulo de Cristo, que estava pronto a enfrentar qualquer desafio por causa do seu amor a Cristo, do seu amor ao Evangelho. E o Senhor Jesus então afirma que foi por causa do rogo, foi por causa da oração, foi por causa da intercessão de Jesus por ele, que ele ainda se mantinha de pé na sua fé. Ele estava firmado ainda na sua fé porque o Senhor havia intercedido por ele, porque o diabo estava a fim de destruí-lo, o diabo estava a fim de trazer grandes problemas para Pedro, complicar a vida espiritual de Pedro. Mas o Senhor Jesus rogou a ele e disse que estava pedindo para que a fé dele não desfalecesse, que ela não enfraquecesse diante das pressões e das lutas que viriam sobre eles. Eu estava preparando Pedro para os dias que sucederiam a sua morte e a sua ressurreição, dias difíceis de perseguição do Evangelho. E Jesus então estava preparando o apóstolo Pedro, e para isso era preciso que ele fosse de fato um convertido, um transformado pelo poder do Evangelho. Somente os convertidos é que permanecem, mesmo diante das pressões da vida, mesmo diante das pressões de Satanás, mesmo diante das pressões da carne, do mundo, do pecado que luta contra nós. Somente os convertidos permanecem de pé. E foi isso que Jesus fez ao interceder. E também a Bíblia diz em João capítulo 17 que ele também intercede pelos seus, pelo seu povo. Para quê? Para que nós permaneçamos firmes, inabaláveis, diante das lutas e provações. Ele inclusive orou por nós, porque ele disse assim: não oro somente por estes, mas oro também por aqueles. Ele estava falando de você, irmão. Estava falando de mim. Na oração sacerdotal, Jesus estava pensando em você. Jesus estava pensando em mim também. Ele estava pensando em nós, quando ele disse: eu oro por aqueles que pela tua palavra ainda hão de crer. E nós viemos muito depois desses episódios que acontecerem na vida de Jesus. Mas Pedro, Jesus disse: quando você se converter, Jesus disse que Pedro não estava convertido. E quando você se converter, confirma a fé dos teus irmãos.
Usa a palavra, usa o seu testemunho, use a sua vida, dê sinais, manifeste-se realmente como um verdadeiro convertido. É interessante, irmãos, que na primeira pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, depois dele pregar ali diante de uma grande multidão, alguns daqueles homens disseram: irmãos, o que é que nós temos que fazer? Ficaram apertados com a pregação do apóstolo Pedro, porque não havia outra alternativa a não ser a conversão ao Senhor Jesus. E Pedro disse que eles deveriam ser convertidos para que os seus pecados fossem apagados diante do Senhor, o nosso Deus. Então muitas pessoas, irmãos, passam grande parte da vida convencidas de que são cristãs, mas na verdade elas não são. Passam a vida inteira convencidas de que são pessoas convertidas por Jesus ou a Jesus, mas na verdade estão enganadas e precisam urgentemente se converterem ao Senhor, mesmo com toda sinceridade. Muitos acham que estão prontos, como o apóstolo Pedro, a sofrer o embate que for por causa da fé e por causa do Evangelho, mas não estão prontos. Precisam de uma conversão genuína e verdadeira. Com isso, nós aprendemos nesta noite que muitos andam com Jesus, mas não são convertidos. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus quando Jesus fez a multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6. E era aproximadamente, talvez, umas 20, 25 mil pessoas, porque só homens eram aproximadamente 5 mil homens. Então imagina-se que tivesse pelo menos mais 3 ou mais 4 pessoas, entre mulheres e crianças, para cada um daqueles homens, daqueles 5 mil homens que ali estavam. Mas depois de Jesus pregar o mais duro discurso da sua vida ministerial, as pessoas que estavam ouvindo disseram: é muito duro ouvir esse discurso. E qual era o discurso? Jesus estava dizendo: vocês têm que se converter, vocês têm que mudar, têm que ser verdadeiros discípulos, porque quem não estiver disposto a comer a minha carne e beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. Quem não está pronto para pagar o preço do discipulado, não pode ser discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que aquela multidão dispersou. Eu fico imaginando aquela cena, irmãos, talvez os discípulos de Jesus estivessem ali por perto, e quando viu o pessoal se retirando daquele local, talvez eles cochichassem entre eles, dizendo: olha, se Jesus não pegar leve aí, Jesus não maneirar o discurso, ele vai ficar falando sozinho. Todo mundo vai embora. Quem é que veio aqui para ouvir um discurso tão duro, tão forte como esse? Vejam bem, irmãos, que eram todos eles religiosos. Estavam seguindo a Jesus. Mas Jesus detectou um mal terrível, que é um mal que afeta esta geração de pessoas que estão em busca das bênçãos do Senhor, mas não estão comprometidos com o Senhor das bênçãos. Esta que é a verdade. Jesus disse para aqueles homens: olha, vocês têm vindo a mim, não é porque vocês querem me seguir, vocês vêm a mim porque eu encho a barriga de vocês, eu satisfaço as necessidades de vocês, é por isso que vocês estão me seguindo. Qual a motivação, irmão, que você tem para seguir a Jesus? Quais são os sinais da verdadeira conversão na sua vida? De que você de fato teve um encontro, uma experiência pessoal com Jesus e que você anda com Ele. Você anda nele. E você anda para Ele. Quais são os sinais, quais são as evidências na sua vida de que você de fato teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus?
Eu fico imaginando aquela cena, depois daquela multidão ter, por 2 vezes, enchido a barriga. Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães. E agora, quando ele fala do sacrifício, do preço a se pagar pelo discipulado, quando ele começa a dizer, olha, vocês estão achando que vem aqui por conta própria buscar a mim, mas eu lhes afirmo que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for trazido. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for lhe concedido chegar até mim. Vocês não têm iniciativa própria. Vocês não têm determinação própria no coração. Quem coloca o desejo, quem efetua o querer e o realizar é o Senhor. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não vieram aqui de livre e espontânea vontade. Foi o Espírito Santo que os guiou até aqui. Jesus, diante daquela multidão e vendo as pessoas indo embora, que elas achavam que eram boas o suficiente, já eram crentes, já eram batizados, já eram membros da igreja, já eram dizimistas, já frequentavam os cultos, já serviam em alguma área da igreja. Então já achavam que isso já era o suficiente para receber a aprovação de Jesus. Mas Jesus disse, não, falta muita coisa ainda. Como ele disse para aquele jovem mancebo de qualidade, falta-te uma coisa. O que está faltando no seu coração? Está faltando na sua vida? O que Jesus está requerendo de você? Na quarta-feira nós falamos da mulher chamada Maria, irmã de Lázaro, que quebrou um vaso de alabastro e derramou o óleo sobre a cabeça, sobre os pés de Jesus. Era tudo que ela tinha. Era o dinheiro de um ano inteiro de serviço que ela havia guardado. Era um perfume preciosíssimo, caríssimo. Ela não quis dar apenas gotas. Ela quis despejar todo o óleo sobre Jesus. Da cabeça aos pés. Ungindo, preparando. Ela fez algo mais. Um sacrifício a mais. Ela se doou um pouco mais. Ela saiu do normal, do convencional, fez algo acima da média, que demonstrava o seu sacrifício, o preço do discipulado para seguir Jesus. Mas aí eu fico imaginando aquela cena, Jesus, os discípulos, a multidão, e ele então falando assim, olha, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue, tem que ser discípulo de verdade, senão vocês não podem me seguir. Só a religiosidade não basta para Deus. Só a religiosidade não basta para Deus. Os discípulos talvez, a Bíblia não fala isso, mas eu fico pensando sobre isso. Talvez eles cochichassem, até porque por causa da maneira como Jesus se voltou para eles. Porque quando a multidão começa a ir embora, de repente Jesus muda o discurso e vira para os discípulos e diz, vocês querem retirar também? Pode retirar. Se vocês acham que é difícil demais me seguir, que é um peso demais me seguir, que é um sacrifício demais me seguir, depois de tudo que eu fiz por vocês, então vocês podem ir. Porque quem não está disposto a me seguir, não adianta querer ficar enganando a si mesmo. Fico imaginando, olha, se Jesus continuar pregando desse jeito, não vai sobrar ninguém aqui. Deve ser igual a história daquele rapaz, daquele pregador que estava pregando em cima do caixote, né? Sabe dessa história? O cara pregando em cima do caixote e ele começou a pregar um discurso duro e todo mundo foi embora, só ficou um rapazinho. E o cara falou assim, puxa vida, pelo menos um herói, pelo menos um verdadeiro convertido ficou aqui para ouvir a pregação até o final. Aí o cara disse, não, estou esperando só descer do meu caixote aí para poder ir embora. O caixote era do rapaz. Ele não estava lá por causa da pregação, por causa do caixote. Eu fico pensando que os discípulos também estavam nesse dilema.
quereis vós também retirar? E como foi importante essa pressão de Jesus sobre os discípulos, que nós recebemos uma pérola tremenda do apóstolo Pedro, que ele diz assim: para onde iremos nós? Para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu contei pouco tempo atrás aqui sobre Filipe Yancey. Filipe Yancey disse que saiu da igreja porque achava que na igreja tinha pouca graça. Mas aí ele foi para o mundão. E ele voltou para a igreja porque descobriu que no mundo não tinha graça nenhuma. E como é a vida de um convertido, irmãos? A vida de um convertido é a vida de um verdadeiro andar com Jesus. Jesus deixou registrado em sua palavra essa experiência com o apóstolo Pedro para servir de exemplo para nós, irmãos. Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, viu milagres extraordinários, viu a ressurreição de mortos, tanto do filho da viúva quanto de Lázaro, e ainda teve grande oportunidade de andar sobre as águas, mas mesmo assim não dava sinais de verdadeira conversão. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas nós pregamos é o Cristo crucificado. Porque sinal não é garantia de que alguém vai permanecer com Jesus. Ver os sinais, ver as maravilhas, ou quem sabe fazer os sinais e fazer as maravilhas em nome de Jesus não é sinal, não é garantia de que alguém vai permanecer. Se tem uma pessoa que aparentemente poderia ser o cara, vamos dizer assim, que poderia ser aquele que ia confirmar de fato uma verdadeira fé no Senhor Jesus, essa pessoa era Pedro. Por toda a sua aproximação, ele tinha estado no Monte da Transfiguração com o Senhor Jesus, tinha visto tantos milagres, ele tinha andado sobre as águas com Jesus. E, no entanto, dava sinais. A arrogância e a prepotência de Pedro eram sinais de que não havia ainda uma verdadeira conversão. Isto mostra claramente, irmãos, que é preciso mais do que andar com Jesus. É andar em Jesus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Sabemos, irmãos, que os 70 discípulos, também quando foram comissionados, andaram um bom tempo com Jesus, expulsaram demônios, lá em Lucas 10, de 1 a 20, há esse relato. Operaram milagres, mas não eram convertidos, estavam apenas convencidos. Quando o Senhor proferiu uma palavra mais dura, eles se escandalizaram, só sobraram 12. Jesus havia comissionado 70 discípulos para irem 2 a 2 nas casas pregando o evangelho, e no final sobraram apenas os 12. E mesmo diante daquela multidão, sabe por quê? Um crente que não é convertido, um crente que é apenas convencido e não convertido, ele não suporta a sã doutrina. Ele não suporta a pregação, palavras duras. São como casca de ovo, se quebram à toa. Não consegue ouvir a verdade. A verdade os machuca, os fere de morte. O povo que saiu com Moisés do Egito era povo de Deus. Estava convencido de que era povo de Deus. Mas, no entanto, de uma população de quase 2 milhões que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida.
e aqueles que nasceram, os filhos daqueles que nasceram no deserto. Mas aquela população murmuradora presenciava os grandes milagres do Senhor, via como Deus, com mão forte, os havia libertado do Egito e do poder de Faraó, e depois eram capazes de fazer um bezerro e dizer que tinha sido aquele bezerro que os havia libertado do Egito. Esse aí é o seu Deus, apontando para o bezerro. Quantas pessoas também têm criado os seus ídolos e feito dos seus ídolos seus deuses, botando toda a confiança e toda a esperança nesse Deus que eles criaram, obra das mãos dos homens. Então é muito mais do que falar que estar com Ele. É preciso andar com Ele ou andar nele. De acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 6. Da mesma forma, irmão, muitas pessoas hoje estão firmadas em doutrinas de homens, julgam os outros que não andam segundo os mandamentos inventados por homens carnais, cujo Deus é o próprio ventre. São seus desejos pessoais. Julgam-se donos da verdade, condenam toda a aparência externa de crente, ou quem não tem aparência externa de crente, e procede da mesma forma que o fariseu, da parábola do fariseu e do publicano, que eu mencionei hoje pela manhã. Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais, eu sou melhor do que os outros. Às vezes a gente acha que não é tão pecador assim. Às vezes a gente acha que não é tão mal assim. Ah, pastor, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão pecador assim, como o senhor está falando. Mas você está se comparando com quem? Qual que é o seu padrão de excelência? Se você comparar com quem está pior do que você, aí você vai ter a mesma soberba de Pedro. Pedro, olhando para aqueles que haviam desistido, ia dizer: eu não vou desistir. E Jesus diz: que é isso, Pedro? A minha força, a sua força, é a minha força que está em você. O seu poder é o meu poder que está em você. Porque na verdade você já era para ter caído, sucumbido há muito tempo, mas eu intercedi por você. Mas só para provar que você está errado, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Para você tirar toda a confiança em você mesmo e botar toda a sua confiança em mim. Foi esse o propósito, que Deus permitiu que Pedro o negasse 3 vezes. E depois Jesus vai a Pedro no final, depois da sua ressurreição, e ele contrasta Pedro 3 vezes também, perguntando a Pedro se ele o amava. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E em todas elas Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida das pessoas que eu confiei a você. Quando você de fato for um convertido, você vai cuidar das pessoas que estão ao seu redor, a começar pelos seus familiares, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que o incrédulo e negou a sua fé. A Bíblia diz isso. Então é preciso que você entenda que para ser um convertido, você precisa andar com Jesus, viver em Jesus, para a glória dele. A segunda coisa a destacar nesta noite, irmãos, é que para você, de fato, ser um convertido, você precisa sentir necessidade da conversão. Sentir necessidade de ser transformado. E eu quero dizer para você que a salvação é um ato único, exclusivo, mas a conversão é um processo. A conversão faz parte do projeto de Deus de santificação. Cada dia tem alguma coisa em nós que precisa ser convertida, transformada.
Tem gente que precisa converter os pensamentos. Tem gente que precisa converter os olhos. Tem gente que precisa converter o bolso. Tem gente que precisa converter as intenções. Tem gente que precisa converter o coração. Duro, empedernido. Tem gente que precisa converter a língua. Cada dia tem alguma coisa em você que precisa ser convertida ao Senhor. É progressivo, é de glória em glória, diz a palavra de Deus. Em Lamentações 5:21, a Bíblia diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. É preciso mais do que um desejo, mas é preciso um clamor sincero e honesto diante de Deus. Converte-nos e seremos convertidos, entendendo que a conversão é um ato do Espírito Santo do Senhor, é uma ação do Espírito Santo de Deus. Sim, é o Senhor que nos diz que há necessidade de sinceridade em sua presença e um genuíno arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro, a marca do arrependimento verdadeiro é o abandono do pecado. É a renúncia do pecado. E a Bíblia diz que devemos limpar as mãos pecadoras, purificar os nossos corações. Precisamos nos humilhar perante o Senhor, para que Ele nos exalte. A Bíblia diz no Salmo: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? E o salmista faz a pergunta e ele mesmo responde: aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não tem vaidade e sabe amar. Mãos limpas, coração puro, que não tem vaidade e sabe amar. Esse é o que vai entrar no santuário do Senhor para o adorar. A verdadeira conversão, irmão, nos leva a desviar dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não está falando para incrédulos não, irmão, está falando para o seu povo. Se o meu povo, diz o Senhor. Não está falando para ímpios, está falando para crentes, que crentes precisam de se converter. Há crentes que precisam de ser salvos. Há crentes que precisam ser convertidos pelo Senhor Jesus. Porque a genuína conversão traz a cura, a libertação e a salvação. Em Atos 28, verso 27. A Bíblia diz: porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, e nem com os ouvidos ouçam, e nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Quanta gente precisa ser curada nas suas emoções, nas doenças psicossomáticas, doenças físicas mesmo, que precisam ser curados, mas não são curados porque não se convertem. Não converte o coração ao Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que Deus quer curá-los, mas tem o coração pesado, tem o ouvido pesado, o coração pesado, os olhos pesados, fechados, não querem ouvir, não querem dar ouvidos à palavra de Deus, não querem entender o chamado de Deus para as suas vidas, e por isso permanecem doentes, físicos e emocionais. Doentes físicos e emocionais. O coração está endurecido.
Apóstolo Paulo, irmãos, era um homem religioso, sincero. A Bíblia diz que ele diz que perseguia por amor a Deus a igreja de Cristo. Ele achava que estava prestando um serviço a Deus. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esteve, inclusive, confirmando a morte de Estevão, como se estivesse assinando pela morte de Estevão. Mas no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro dramático. Na verdade, ele chamava Saulo até aquela ocasião. Mas ele deixou a sua carne morrer para que o seu espírito vivesse em Cristo Jesus. Teve uma experiência. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne hoje, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um pouquinho mais adiante, quando ele estava sendo perseguido, agora eu tinha mudado a história de perseguidor a perseguido. Ele diz: ninguém me incomode, ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olhem para mim e verão a evidência de que eu tive um encontro, uma experiência genuína e verdadeira com o Senhor Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6, verso 17. Quais são as marcas de Jesus que estão em você? Quais são as marcas de Jesus que estão na sua vida? Em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude. O verdadeiro convertido é exatamente essa pessoa que tem um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada pelo poder de Jesus. Porque é impossível, irmãos. Eu afirmo sem medo de errar nesta noite. É impossível ter um encontro com Jesus e não ter a vida transformada. Ou então você não se encontrou com Ele. Ou a sua vida é transformada, ou a sua vida é regenerada, nascida de novo, você é transformado, ou então você não entendeu ainda o que é ter um encontro pessoal com Jesus. E foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro, o dia que você entender, você vai se converter. E o dia que você se converter, você será usado para afirmar a fé dos teus irmãos. Muita gente acostumado com igreja e não convertido verdadeiramente pelo Senhor Jesus. Um verdadeiro encontro com Jesus traz marcas profundas na vida daquele que se encontrou com Ele. Então que Jesus nos converta, porque Ele não confia em crentes convencidos. Em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, versículos 23 em diante, assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Olha só, a Bíblia diz que quando Jesus fazia os sinais, as pessoas criam nele. Mas a Bíblia diz que Jesus não confiava neles. Jesus sabia que as motivações do coração muitas vezes estavam erradas. Que a Bíblia diz em Jeremias 17:9, muita gente fica confiando nas emoções. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O coração é mais enganoso. Quem é que pode compreendê-lo? A não ser o Senhor. Então, irmãos, Jesus quer aqueles que andam
com Ele verdadeiramente. Não aqueles que andam só em busca das bênçãos, dos sinais, das maravilhas. O verdadeiro cristão sabe que foi salvo pela graça de Jesus. Foi alcançado por Ele. Que não lhe resta outra alternativa a não ser viver para a glória dele. Então, o verdadeiro crente é aquele que anda com Ele. O verdadeiro crente é aquele que sente a necessidade de converter-se, de ser transformado. E o verdadeiro crente é aquele que sabe que foi alcançado pela graça e por isso vive para a glória de Deus. Amém? Deus nos ajude a compreender ainda mais e durante a semana essa palavra possa estar ecoando em nossos corações e a nossa vida seja tocada todos os dias por essa palavra. Não dá para ouvir uma palavra de Deus e continuar do mesmo jeito, entrar semana e sair semana e ser a mesma pessoa. É inadmissível que alguém ouça a pregação da palavra de Deus e continue do mesmo jeito que era. Nunca mais serei o mesmo. Deve ser o meu e o seu testemunho, por causa da palavra que ouvi do Senhor. Amém?